Agora eu vou compartilhar com vocês as lutas dos surdos, para vocês entenderem o porquê que eles são a menor porcentagem, tá bom? Bom, a história dos surdos, desde a antiguidade, é marcada por exclusão, porque eles foram considerados pessoas anormais e incompetentes. Tá? Eles foram considerados pessoas anormais e que não sabia fazer nada, não prestava para nada. Então eles eram excluídos. Antigamente acreditava-se que a língua falada era a única maneira possível para o desenvolvimento da aprendizagem. Sem a audição, acreditavam que era impossível o desenvolvimento intelectual da pessoa. Então, antigamente, eles achavam que você não escuta, então você não tem capacidade nenhuma para aprender alguma coisa, tá? E por isso os deficientes auditivos eram considerados incapazes de aprender e se desenvolver intelectualmente. Olha só, por isso eles eram excluídos. Acreditavam simplesmente que quem não escuta não fala. E quem não fala, não pensa. Olha o jeito que eles achavam que era. Então, tipo assim, se eu não escuto, eu não vou falar. E se eu não falo, eu não penso. Tá? Então, é algo assim, extremamente exclusivo. Excluído, tá? É muito triste. Sendo assim, eles eram privados de qualquer direito, como estudar, trabalhar, receber herança, tá? Eles não tinham o direito, casar e até mesmo acreditavam que os surdos não tinham salvação, pois eles não podiam confessar os seus pecados. Olha só, então, até achar que eles iam para o inferno, eles achavam. Por quê? Eles não têm como falar, eles estão pecando, não confessam, vão tudo para o inferno. Olha só que triste realidade. Que até o século XV, os surdos eram mundialmente considerados como ineducáveis, incapazes de aprender qualquer coisa. As pessoas surdas foram excluídas do convívio social durante séculos. Então, eles eram excluídos. Literalmente, eles não podiam estar junto com a sociedade normais, entendeu? Porque eles eram anormais. E aqui no Brasil? E aqui no Brasil? No Brasil, essa visão da surdez começou a mudar quando Dom Pedro II convidou um surdo francês, Edouard, para fundar a primeira escola para surdos do país. Essa escola fica lá no Rio de Janeiro, tá? Tem até hoje essa escola, chamada na época de Imperial Instituto Surdos Mudos, que mais para frente recebeu o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos. Por quê? Porque no começo eles achavam que o surdo ele era mudo também, entendeu? Só que não. O surdo geralmente ele não fala, geralmente não. O surdo, porque tem uns oralizados, né? Mas o surdo que é surdo profundo, ele não fala porque ele não ouve, ele não aprendeu a falar, tá? Hoje, os surdos que são profundos e querem ter a oralização, eles passam por fono, eles passam por vários tratamentos para começar a falar, tá bom? Então, antigamente era falado surdos mudos, surdo mudo.
hoje não se usa mais esse termo. Bom, há muito tempo atrás não se usa mais esse termo. Só que quando eu comecei a Libras, ainda existia. O povo falava, o surdo mudo, o surdo mudo, o surdo mudo. E não era, tá? Quando eu comecei ainda tinha muita gente falando. Então, o surdo ele só não fala porque ele não ouve. Então, ele não é mudo. Ele possui todas as cordas vocais, tá? Então, ele fala. Ele só não fala, ele não consegue falar porque ele não aprendeu. Não foi feito um ensinamento. Ele não aprendeu a falar. Agora, aqueles que não são surdos profundos, geralmente eles falam alguma coisinha, sabe? Consegue falar alguma coisa, tá? Então, é por isso. Então, depois passou como Instituto Nacional de Educação de Surdos, o famoso INES, tá? O instituto chama INES. O INES hoje é o principal órgão governamental de apoio à educação dos surdos, tá? Até hoje tem esse instituto lá, ainda existe. E qual é a maior dificuldade enfrentada pelos surdos? Qual que é? É ele levantar da cama? É ele saber que ele tem mais um dia que ele vai sair e ninguém vai entender ele? A maior dificuldade dele hoje enfrentada no seu dia a dia é a comunicação. Então, literalmente, o surdo, ele tem essa dificuldade. Ele vai para algum lugar, a pessoa vai chegar, não vai entender nada dele, ele também não vai entender nada dela e vai ficar nessa incomunicação, né? Nem lá e nem cá. Então, é a dificuldade dos surdos hoje, tá? Até hoje. Por isso, o INES, tá? Tem essas duas formas de falar, mas o mais correto é INES. Juntamente com a comunidade surda, eles batalharam pela criação de uma língua oficial e padronizada para que os surdos pudessem ganhar voz na sociedade. Eles criaram a Libras, que significa Língua Brasileira de Sinais. Com a combinação entre a língua francesa, tá? A língua brasileira de sinais, ela foi copiada, tá? Copiaram dos franceses, tá? E gestos já utilizados no Brasil. Então, copiaram, então muitos sinais são iguais lá da França, tá? E vocês acham que a Libras ficou pronta assim? Ficou popular, né? Não pronta, ela ficou popular rapidamente? A Libras foi ganhando pouco a pouco mais espaço na sociedade, mas sofreu uma grande derrota em 1880. Vou contar para vocês essa derrota, que em 1880 os surdos enfrentou esse grande problema. Um congresso sobre surdez em Milão proibiu o uso da língua de sinais no mundo. Foi isso que aconteceu. Em um congresso de surdez, eles proibiram a língua de sinais. Eles foram proibidos de utilizar a Libras em público. Então, dentro da sua casa, só. Na rua, não podia usar Libras. Não podia. Você imagina a única forma que você tem de se comunicar é isso ser tirado de você? É o único jeito que você consegue se comunicar e isso daí, literalmente, você não pode fazer. Você não pode se comunicar. Foi uma mutilação terrível contra os surdos. É exatamente igual a você ser proibido de falar. Para e pensa, você sendo
proibido de falar. Você não poder na rua conversar com ninguém, você não poder falar com ninguém, isso é proibido de falar. Se os surdos falassem em libras, né, em línguas de sinais, eles sofreriam algum tipo de repreensão. Imagina a exclusão e isolamento que os surdos sofreram nesse período, porque daí eles não podiam sair. Como que eles iriam sair? E aí? Não podia se comunicar. Como que eles iriam pedir alguma coisa, né? Bom, os estudiosos que participaram do Congresso de Milão acreditavam que a leitura labial era a melhor forma de comunicação para os surdos. Isso não fez com que eles parassem de se comunicar por sinais, mas atrasou o crescimento e a utilização da Libras no país. Se antes os surdos lidavam com um conflito interno de autoestima e aceitação, além do preconceito que recebia das pessoas, agora eles tiveram que se comunicar às escondidas, o que potencializou ainda mais a sua exclusão. Lembro da história da igreja perseguida, que os cristãos tinham que fazer a sua reunião em lugares escondidos. Infelizmente, ainda hoje, essa realidade em muitos países acontece, né? Ainda tem aqueles países que o evangelho não pode ser pregado, então eles têm que se esconder em algum lugar e falar, fazer o seu culto, fazer a sua leitura, tá? Bom, voltando à história da Libras, com a persistência do uso da Libras pelos surdos e a luta pelo reconhecimento da necessidade da língua de sinais, a Libras voltou a ser aceita e avançou. Então, eles falaram, não, nós vamos lutar, nós vamos atrás. E aí eles tiveram que aceitar, entendeu? Tiveram que aceitar. E aí a Libras foi aceita e eles avançaram. Mas tudo é muito recente, pensando na história da civilização e do Brasil. Só para vocês terem uma ideia. Apenas em 1993 iniciou o projeto de lei que buscava regulamentar o idioma no país. Tipo, há 28 anos atrás. Há 28 anos atrás que iniciou esse projeto. Faz o quê? Pouco tempo, gente. 28 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, foi no ano que lançaram o filme Jurassic Park. Quem lembra desse filme? Né? Eu assisti. Você deve ter assistido, tá? Foi 3 anos depois que lançaram o filme Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts. E o Esqueceram de Mim, do menininho loirinho que os pais esqueceram no Natal. E tem os Bandidos, vocês lembram? Quantos anos vocês tinham nessa época? Foram apenas 3 anos antes de lançar o Titanic. Quem que não assistiu o Titanic? Não é verdade? Eu fui até no cinema assistir o Titanic. Viu? Quase que no ano do Tetra do Brasil. Olha só. Quem lembra o Galvão falando? É Tetra. É Tetra. Lembra? Então, gente, olha, faz pouco tempo atrás. Entendeu? Muito recente. É muito recente. Nessa época, eu tinha 11 anos, mais ou menos. Uns 11 anos. A Aline tinha 12, o Rodrigo tinha 12.
Eu tinha 11 anos, mais ou menos. E uns 3 anos depois eu tive a oportunidade de estudar Libras na minha igreja. Olha só. Eu comecei quase junto com a Libras oficializada, né? Quase junto. Só em 2002, quase 10 anos após a entrada do projeto de lei, a língua brasileira de sinais foi finalmente reconhecida como uma língua no Brasil. Ó, quase depois de 10 anos que Libras foi reconhecida como língua aqui no Brasil, tá? Nessa época, o pessoal já estava começando a aposentar os CDs e já estava começando a chegar os pendrives, para vocês verem que é recente, é muito recente, tá? Surgiu os primeiros smartphones, entendeu? Os celulares não era assim como hoje, com a telinha, vídeos, não, era só para falar. Ó, em 2004 saiu a lei que determina o uso de recursos visuais e legendas nas propagandas oficiais do governo. Até hoje, geralmente é a telinha do intérprete é na hora das eleições, né? Quando tá tendo as eleições. Então, as propagandas eleitorais. Hoje ainda tem alguns, que nem o canal Cultura, alguns desenhos que já estão incluindo Libras, mas falta muita coisa ainda, falta muito, falta jornais, falta cinema, falta muita coisa ainda. Então, ó, em 2004 começou, né, nas propagandas eleitorais. Só que, já faz tanto tempo. Já tem quantos anos e ainda só tá nisso, entendeu? Então demora muito para acontecer alguma coisa. Em 2008 foi instituído o Dia Nacional dos Surdos. Vocês sabem qual dia que é o Dia Nacional dos Surdos? Então, em 2008 fizeram o Dia Nacional dos Surdos, que foi no dia 26 de setembro. Dia 26 de setembro é o Dia Nacional dos Surdos, que é comemorado o mês Setembro Azul, tá? Setembro Azul por causa dos surdos. Gente, olha agora a nossa profissão como intérprete, tá? Minha profissão. Só em 2010, olha só, em 2010 foi regulamentado a profissão de tradutor e intérprete de Libras. Só em 2010. Pensa que tem o quê? 11 anos. Vai fazer 11 anos, né? Porque nós começamos 2021 agora. Então, vai fazer 11 anos. 2015, criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata da acessibilidade em áreas como educação, saúde, lazer, cultura e trabalho. Lembra quando faz pouco tempo, gente, 5 anos isso, que começaram as empresas a contratar, porque daí eles teriam um desconto, né, nos impostos. Então, as empresas começaram a contratar os deficientes. E os surdos começaram devido a isso, entendeu? E aí, acessibilidade no telefone, quando o surdo, né, precisava ligar. Lembra que agora tem uma orelhinha indicando que ali tem acessibilidade? Então, foi tudo nessa época, tá? Então, na área da educação, intérprete, o surdo antes, ele tinha sala de recursos. Ele não tinha a intérprete com ele o tempo todo na sala de aula.
O meu aluno, a minha aluna, né? Ela fica sentada, eu sento na frente dela. E tudo que o professor fala, passo para ela. Entendeu? Então, só que começou faz pouco tempo. Gente, vocês têm noção que faz apenas 5 anos que os surdos têm o direito de ter um intérprete na escola? É muito pouco tempo. Parece coisa, assim, da Idade Média, mas não. Eu estou falando de agora, 5 anos atrás, tá? E como que os surdos estudavam antes disso? Aquilo que eu falei. Eles iam para a sala de aula regular e frequentavam em outro período, eles frequentavam a sala de recurso. Só que a sala de recurso, nem sempre a professora da sala de recurso, ela tinha Libras, tá? Então, nem sempre. Então, ele ficava meio sem entender. Então, era aquela comunicação muito vaga, entendeu? Mas quando era surdo ou surda, geralmente eles jogavam para uma escola que a professora da sala de recurso sabia pelo menos o básico de Libras. Pelo menos o básico, para poder comunicar um pouco. Hoje, para você ser intérprete, você precisa ter vários cursos, tem que ter a pós, né? Então, para você ser intérprete dentro da sala de aula, tá? No estado, na prefeitura, precisa. Você pode até falar, tinha ou tem escolas especiais, né? Mas eu te pergunto, no Brasil inteiro, vocês acham que essas escolas ou esses institutos atendem a quantos por cento da comunidade surda? Será que esses lugares específicos, eles não conseguem atender todos os surdos do Brasil? Não é verdade? Você acha que ainda encontra intérpretes em todas as escolas para os alunos surdos? Não. Ainda falta muito intérprete. Muito. O ano passado, muito aluno aqui da minha rede ficou sem intérprete. Eles ficaram sem intérprete, porque não tinha intérprete para aquela região, entendeu? Então não tinha. Você tem filhos, sobrinhos na escola, parentes que vão para a escola? Na escola deles tem intérprete? Vão respondendo aí para mim que depois eu vou ler, tá bom? Muitas vezes a família tem que entrar com uma ação para que esse direito seja cumprido. E aí acontece várias vezes dos municípios menores, que é isso que eu estava falando agora, os municípios menores ter que disponibilizar transporte para levar o surdo para a cidade vizinha mais próxima que tem intérprete. Ou levar a intérprete até o município onde está o aluno surdo. Dependendo da distância, intérprete, gente, se for longe, intérprete e o surdo já chega na escola cansado. E aí prejudica todo o aprendizado dele. Entendeu? Por quê? Porque viaja, eu fiz isso, viaja, volta, vai para uma, vai para outra. Você chega cansado. E aí o surdo, ele vem de outra cidade, vai, faz isso, faz aquilo. Ele chega cansado.